O Parencast é o seu espaço para ouvir e debater temas importantes sobre educação, saúde, trabalho e cultura no Brasil. Essa é mais uma realização da Parempar Editora Independente. Autonomia e inclusão social. Temas recorrentes nos corredores em que são pensados e articulados os movimentos sociais no Brasil desde a proclamação da República. Esse é o momento certo para tocarmos nesse tema e, para isso, temos a honra de conversar com Fátima Pacheco, uma das idealizadoras da Escola da Ponte em Portugal. A educadora Fátima Pacheco é uma portuguesa, líder nata, arretada, uma fortaleza em pessoa e que atualmente vive no Brasil. A Fátima viveu com o Pacheco o projeto da Escola da Ponte, sempre fora do circuito formal e institucional. Ela tem um olhar externo e crítico da Ponte, de suas idiosincrasias e vicissitudes. Ela continua a acompanhar de longe o trabalho árduo dos colegas que pegaram as rédeas depois que Pacheco se afastou, e já lá se vão mais de 15 anos, e admirar do modo como tem conseguido gerir e manter os princípios subjacentes ao projeto Fazer a Ponte, apesar de todas as alterações burocráticas e ou políticas. Por este lado do Atlântico, Fátima vive diferentes registros de ação, desde trabalho voluntário em ONGs, não institucionalizadas, ou a participação de alguns momentos na Amorim Lima, e o trabalho em escolas particulares, onde as exigências são bem diferentes da escola pública. Em todos os lugares, ela leva a sua história de vida e os princípios que viu e participou na Ponte. Licenciada em Ciências da Educação pela Universidade do Porto, em Portugal, ela tem prestado consultorias educacionais por esse Brasil afora. São José do Rio Preto, Jundiaí, Jacareí, Londrina, Brasília, Recife. Ufa, essa mulher não para de trabalhar, mas arrumou um tempinho pra gente. Fátima, aqui o papo é reto e direto. Então, para você, quais são as demandas mais prementes quando contratam seu serviço? Obrigada pelo convite. Falar sobre educação é algo que me apaixona bastante. Ora bem, as principais demandas, quando me contacto, estão muito voltadas para as reflexões que são importantes no contexto escolar, que eu considero importante, logicamente. Eu, no primeiro momento, costumo debruçar-me sobre quais são os princípios do projeto político-pedagógico. Se esses são claros para a gestão, para os professores, para os pais, para os alunos e até para todos os intervenientes na ação educativa. Porque se formos a pensar bem, toda a organização da escola e as suas práticas escolares têm que estar congruentes com esse princípio. Dou um exemplo. Se um dos pilares for o desenvolvimento da autonomia dos alunos, que procedimentos deveremos utilizar para alcançar essa competência? Esse princípio é restrito aos discentes? Como se organiza o corpo docente para atingir a autonomia dos alunos? Eles próprios se veem como autónomos? O que é que representa esse conceito de autonomia? Será que nela não está determinado outro tipo de atitude? O que é necessário para ser uma pessoa autónoma? Isso porque corremos o risco de, no mesmo grupo de pessoas, cada um ter uma noção diferente do que representa ser uma pessoa autónoma. A partir desse tipo de questionamento, eu posso iniciar o meu trabalho, uma vez que toda a organização, as ferramentas e as práticas estarão dependentes dessa visão do mundo, não é? Sobre o seu enfoque, qual é a maior amarra na educação brasileira que impede que sejamos mais autônomos e inclusivos? Quais são as amarras, não é, da educação brasileira que não nos permite ser autónomos ou inclusivos? É difícil responder. Primeiro, fala-se muito de inclusão sem mesmo saber o que essa palavra nos remete. Fala-se em acessibilidade à pessoa com deficiência, mas logo que se fala em acessibilidade só se pensa no acesso arquitetónico. Esse pensamento ele tem que ser alargado a todas as diferenças, porque somos todos diferentes. Então, se o somos,
Temos que ter a acessibilidade garantida, a física, a emocional, a pedagógica, para que cada pessoa receba a educação a que tem direito. E pensar a acessibilidade tem a ver com a equidade, ou seja, cada aluno possa receber na escola aquilo que ele precisa e consegue receber para aprender. Se pensarmos na fábula da raposa e da cegonha, cada uma delas tem um formato certo para poder se alimentar. Então, para que haja uma educação verdadeiramente inclusiva, teremos todos de pensar que práticas pedagógicas, que ferramentas devemos utilizar para que cada pessoa aprenda de modo diferente. Temos que conhecer a criança e o adolescente e procurar estruturar os nossos espaços de aprendizagem de modo a que todos se sintam parte integrante daquele coletivo aprendente. Em relação à autonomia, para mim a autonomia pressupõe a integração de muitas outras competências, porque se pensarmos bem, ela por si só a pessoa precisa saber o que é ser livre, a responsabilidade que ela tem perante si e perante os outros, saber viver com o outro que é diferente de mim, não é? E isso impulsiona a solidariedade, a cooperação. Ninguém é livre sozinho, ninguém é responsável sozinho. Nós vivemos num todo social, somos seres sociais. Então, a autonomia não é só a minha autonomia, é a autonomia a minha e daqueles que estão comigo. Eu penso que essa amarra não se restringe à educação brasileira, porque ela perpassa o mundo todo. Vivemos numa era de competição entre pessoas, entre instituições. Está a ser muito forte essa competição. São valores que estão inseridos no inconsciente coletivo. E para mudar tem que haver um processo de formiguinha. Em Portugal, por exemplo, o pós-25 de Abril trouxe mudanças muito grandes na educação portuguesa. Por exemplo, a Ponte surge também dessa transformação social que houve como um todo. O movimento da escola moderna e muitos outros movimentos que aconteceram em Portugal que surgem efetivamente dessa transformação social. Então, eu penso que é preciso haver qualquer coisa que faça as pessoas pensar o que é que nós podemos fazer para que isto mude, para que nós saibamos sair deste lugar umbiguista de cada um olhar por si. Então, cada um tem que mudar um pouquinho no seu contexto de trabalho, no seu contexto de vida. Custo ou investimento? Qual é o melhor termo a ser utilizado na educação quando o assunto é autonomia e inclusão social? Se eu considero educação um investimento ou um custo, claro que é um investimento. Podem-me chamar lírica. Eu continuo a acreditar que a educação tem um papel muito importante nas mudanças sociais. Eu considero que a escola é a única instituição que junta pessoas diferentes, com visão de mundo diferente. Se pensarmos bem, se vamos à igreja, toda a gente pensa a religião que se junta naquele culto, naquela celebração. Se pensarmos nas pessoas que vivem num determinado condomínio, todas elas se juntaram porque pensam da mesma forma em relação a determinada situação, a determinada segurança de vida. Se pensarmos nas pessoas que vivem nas comunidades, naquilo que antes se chamava de favelas e hoje que se chama de comunidade, as pessoas juntaram-se porque precisavam de espaço para viver, de reivindicar formas de vida que se achavam que tinham direito. Portanto, todas elas têm um modo de ver a vida diferente.
Acredito que a escola seja o único lugar que junta realmente pessoas diferentes, muito embora nós saibamos que depois há escolas que se distanciam, umas porque são católicas, outras porque as pessoas querem uma escola particular e automaticamente começa a haver escolas por classes sociais, mas mesmo assim, mesmo sendo por classes sociais, acabam por se juntar pessoas com visões de mundo diferente. Portanto, eu acredito que a escola é um lugar onde tem adultos significativos que mesmo às vezes os alunos dizendo que eles são implicantes, que são aborrecidos, eles estão ali e olham por eles, os veem como pessoas. Temos que lembrar também que é um espaço, pelo menos nas escolas públicas, onde as crianças têm às vezes a única refeição do dia. Então, nós temos um espaço social que não é uma ilha, não cria pequenas ilhas, cria ilha, sim, pode dizer que tem ilhas, mas são ilhas alargadas, em que se juntam pessoas diferentes. E é nessa diferença que nós sabemos viver. Então, pensando assim, eu acredito que realmente a educação pode transformar a sociedade. É um investimento. E vou parafrasear o Paulo Freire, não é? A educação não muda a sociedade, ela muda as pessoas. E são as pessoas que podem mudar o mundo. Então eu acredito efetivamente que a educação continua a ser e será sempre um grande investimento para qualquer nação. Fátima, muito obrigada. Agradecemos a você que nos acompanhou neste bate-papo qualificado e cultural. Para fazer contato com a Fátima Pacheco, você poderá encaminhar um e-mail para o endereço fatinhapacheco56@gmail.com ou fazer contato por escrito ou por gravação pelo telefone DDD 19 99888 9565. O Parincast é uma realização da Parimpar Editora Independente. A apresentação é da educadora, escritora e editora Patrícia Costa ou Patiluque.